A paz do Senhor para todos, com imensa alegria, estamos aqui novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Agora já no terceiro trimestre do ano de 2021, estudando um tema igualmente interessante, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos estudando os livros históricos de 1ª e 2ª Reis. E neste dia, nessa oportunidade, estaremos vendo a lição de número 8, que traz por título Naamã é curado da lepra. Eu sou a professora Persiliana e nós fazemos parte da equipe de professores aqui da EBD, na cidade de Londrina, Assembleia de Deus, estado do Paraná. A lição nossa de número 8, ela traz por texto áureo o seguinte: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Isto está lá no livro de 2ª Reis, o capítulo 5 e o versículo 14. A verdade prática diz o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Isto é muito sério e muito certo. Deus tem a forma dele trabalhar e não de se dobrar aos nossos desejos, aos nossos caprichos, como está na nossa cabeça. A leitura bíblica em classe é no livro de 2ª Reis, o capítulo 5, do versículo 1 ao 10, e do 14, o versículo 25 ao 27. Nós não leremos para ganharmos tempo e cremos que todos os professores provavelmente já fizeram essa leitura em casa. O objetivo geral da lição diz o seguinte: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. E os objetivos, os específicos, relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e identificar a ambição de Geazi. Tem gente que fala Geazi ou Geazi, né? Que era o secretário do profeta Eliseu. A nossa introdução diz assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e romper, ele teve que romper com aquele orgulho, porque ele tinha uma patente alta ali no exército, né? Ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então valeu a pena essa mudança de atitude daquele general. Então a nossa lição traz o ponto 1, Naamã, o chefe do exército sírio. O ponto 2, o mergulho no Rio Jordão, que é praticamente o momento, não é, do milagre, da cura dele. E o ponto 3, que encerra a lição, quando o Geazi é acometido da lepra. Então vamos lá, uma lição também, uma história bem conhecida da maioria das pessoas, e eu creio que será realmente um momento de nós recordarmos muita coisa e aprendermos outras. Então, Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, ele era um comandante honrado.
Ele era um general, né, do exército sírio, um homem bom. Aparentemente, a sua lepra não era o resultado de alguma coisa grave, algum erro que ele tivesse cometido, alguma coisa muito séria, né? E nós sabemos que a lepra, ela era uma das doenças mais temidas da época. Era uma doença incurável. Para aquela época não havia medicação, não havia tratamento. Então era uma doença terrível. Muitos leprosos eram forçados a sair das cidades, né, onde moravam, e permanecer em acampamentos de quarentena. De uma hora para outra, a pessoa tinha que deixar sua família, sua casa, o seu trabalho e simplesmente se isolar totalmente fora da cidade, em locais apropriados para eles ficarem durante esse tempo, né, de quarentena. Era extremamente contagiosa e muitos morriam por não ter tratamento, por não ter uma medicação que resolvesse. Então, Naamã, né, ele ainda, pelo menos nesse episódio aqui que nós vemos de 2 Reis, ele se mantinha no comando do seu exército, né, porque talvez pode ser que ele tenha sido acometido de uma forma mais suave, talvez não tão grave da doença. A escrava, que é uma verdadeira testemunha de Deus, quando eu leio essa história de Naamã, eu fico impressionada com a confiança que aquela menina parece ter conquistado. Provavelmente uma adolescente. Ela tinha todos os motivos para não ser ouvida, não ser levada a sério. Por quê? Era mulher, nós sabemos que a mulher pouco valor tinha. Ela era jovem, era nova, né, novinha, provavelmente uma adolescente. Ela era estrangeira e ela vivia na condição do quê? De escrava. Era serva da esposa de Naamã. Quem daria ouvidos a uma pessoa com as qualificações dessa menina? Vemos aqui a importância de compartilhar a esperança da cura divina com outras pessoas. A porta da cura de Naamã foi aberta por quê? Por quem? Por uma serva judia que sugeriu à sua senhora que Naamã, né, o seu senhor, consultasse o profeta Eliseu. A Síria, ela se localizava a nordeste de Israel. Porém, as duas nações raramente mantinham relações amigáveis. Nos dias de Eliseu, eles cresceram em poder e frequentemente eles atacavam as tribos do norte. Os israelitas eram muitas vezes levados cativos para a Síria após esses ataques bem-sucedidos. E provavelmente essa menina que foi parar na casa do Naamã tenha sido fruto de um desses ataques aí. Essa escrava, né, era uma menina de Israel sequestrada da sua casa e da sua família. Ironicamente, a única esperança deste general ser curado veio dos israelitas. Porque provavelmente, antes desse fato que nós estamos estudando, possa ser, a Bíblia não relata, mas possa ser que ele tenha procurado ajuda de médicos e de especialistas ali na Síria, mas ninguém havia resolvido o problema desse general. A caravana de Naamã. O texto revela que assim ouviu de sua mulher, assim que ele ouviu de sua mulher o que a menina disse, Naamã foi correndo ao rei da Síria. Para o quê? Para pedir, né, a permissão para que ele pudesse, né, sair do país, ir até lá, e pediu também uma carta para que ele pudesse levar para o rei de Israel. Jorão, né, que era o rei de Israel, ficou alarmado ao receber a carta de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e do pedido do general Naamã. Ele teve a impressão, ele ficou assim amedrontado, né, de que os sírios estavam o quê? Provocando para a guerra. Ele achou que talvez aquela fosse uma estratégia, uma maneira, não é, deles entrarem ali para um novo ataque, como eles já estavam acostumados sempre a ser atacados. O mergulho no Rio Jordão. Que momento interessante esse dessa história. Eliseu não ficou preocupado com a pompa de Naamã, a sua comitiva.
Um grande herói, ele é acostumado o quê? A ser respeitado, e ele sentiu-se insultado quando Eliseu o tratou como uma pessoa comum. Ele, um general, um homem de alta patente, acostumado, né, a ser honrado, as pessoas se dobrarem diante dele, Eliseu o tratou como uma pessoa comum. Aquilo foi uma indignação para ele. Como um homem orgulhoso, ele esperava o quê? Um tratamento real, um tratamento digno de um general. O general sírio fica indignado quando o profeta não age da forma que ele imaginou. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Deus não faz shows, ele nem tampouco opera para satisfazer a nossa curiosidade. O jeito de Deus trabalhar é totalmente diferente. Enquanto Naamã criou aquela expectativa de um verdadeiro aparato, um show, vamos dizer assim, para esperá-lo, Eliseu não se dignou a fazer nada disso. Deus não estava interessado na análise lógica de Naamã, os versos 11 e 12, mas apenas o quê? O que Deus queria? Testar aquele general, a sua obediência, a sua fé na palavra do homem de Deus, que ali naquele momento era o profeta Eliseu. A decepção e a cura de Naamã, não é? Quando Eliseu manda que ele se lave nas águas turvas do Rio Jordão, porque ele questiona o Naamã que as águas lá dos rios do Líbano, águas claras, águas limpas, e aqui do Jordão era uma água turva, uma água escura, né? Como uma simples demonstração de obediência e o quê? Humildade. Naamã, ele recebe a cura quando? Quando ele desce ao Jordão. Ninguém será restaurado se não descer. Enquanto você ficar se achando lá no topo, o Espírito Santo não pode trabalhar. Ninguém será restaurado se não descer. Naamã desceu e foi curado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus faz o quê? Resiste aos soberbos, mas ele faz o quê também? Dá graça aos humildes. Aquele que se humilha diante de Deus encontra com a graça dele. Naamã, ele tinha ficado irado porque a cura para sua enfermidade parecia algo simples demais. Descer e se banhar no Rio Jordão, um rio de água turva, de água suja. Ele era um herói e ele esperava o que? Algo admirável, grandioso. Cheio de orgulho e vanglória, ele não podia aceitar aquela simples cura, por meio do quê? Da fé. Ele tinha que crer. Além disso, ao fazer assim, Naamã acharia impossível atribuir a sua cura aos seres humanos ou a meios naturais. Tanto os israelitas quanto os sírios sabiam que o Jordão não poderia curar lepra. Naamã precisava saber que a cura provinha de onde? Milagrosamente da graça e do poder de Deus, mediante a palavra de quem naquele momento? Do profeta Eliseu, que havia recebido aquela ordem de quem? Diretamente de Deus. Ponto 3. Deus ainda opera milagres e não misticismo. Aqui é um ponto bem interessante da nossa lição. O que Naamã teve que fazer para ter a sua lepra curada é parecido com o que devemos fazer para ter os nossos pecados perdoados. Humildemente aceitarmos a misericórdia de Deus na nossa vida. Isso é muito sério. Humildemente aceitar. Nós temos que nos quebrantar. Não podemos deixar que nenhuma reação ao caminho da fé e da cura nos afaste da bênção que Deus já preparou para a nossa vida. É muito importante essa questão de nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus. A nossa lição, ela chama a atenção para a questão do misticismo.
tão comum e praticado em nossos dias, inclusive por pessoas das mais altas rodas sociais, pessoas de classes mais abastadas, de classes menos abastadas. O misticismo está agraçando terrivelmente na nossa sociedade, inclusive em muitas igrejas ditas evangélicas. Fatos como o que aconteceu com Naamã são únicos na Bíblia. E não há nenhuma ordenança para ditarmos normas a partir disso que aconteceu com Naamã. É surpreendente que Naamã, embora sendo estrangeiro, foi milagrosamente liberto da lepra e convertido ao Deus verdadeiro, enquanto que muitos leprosos em Israel permaneceram o quê? Na sua impureza, na sua enfermidade. O próprio Jesus Cristo se referiu a esse fato de Naamã no capítulo 4, versículo 27 do livro de Lucas, a fim de ressaltar que quando o povo de Deus desobedece a sua palavra, ele tira o quê? Deles o seu reino e suscita outros para experimentarem a sua salvação, a sua justiça e o seu poder. É uma pena, mas muitas vezes a pessoa tem a oportunidade na sua própria terra e perde, como aqui neste caso. Então, muita atenção e cuidado quando quiser estabelecer normas e rituais que a palavra de Deus não nos dá autorização para fazer. Eu coloquei aqui o versículo de 1 Coríntios 14, 33, que diz o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, senão é Deus de paz. Então, Deus não traz confusão no meio da igreja, no meio do culto, em rituais místicos, para que talvez isso deixe o culto mais chamativo, mais atrativo. Não. Não devemos fazer nada que a Bíblia não nos ordene. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de atitude nos cultos. O ponto 3, Geazi é acometido da lepra. Vamos englobar aqui os 3 tópicos deste ponto 3. A rejeição dos presentes, homens de Deus não se deixam vender, por ganância o Geazi é acometido da lepra. Que situação terrível que esse rapaz sofreu. Eliseu recusou a recompensa de Naamã para mostrar que o favor de Deus não pode ser comprado. E vamos constatar aqui na nossa lição que o autor da revista coloca os valores daqueles objetos, daquelas quantias de toda aquela oferta que o general trouxe e ofereceu e Eliseu rejeitou. Não era pouca coisa, era uma quantidade razoável, uma quantidade destacada dos presentes, das ofertas que ele trouxe. Eliseu recusou a recompensa de Naamã para mostrar que o favor de Deus não pode ser comprado. O nosso dinheiro, como o daquele general, é inútil quando enfrentamos a morte. Deus não atende os necessitados por um preço estipulado. Eliseu não achava correto tirar proveito daquilo que Deus fizera através dele. A cura de Naamã foi o quê? Um ato misericordioso de Deus, um ato gratuito, graça, misericórdia, bondade, amor de Deus. Nenhuma soma de dinheiro poderia retribuir. Era esse o entendimento do profeta. Diante desse reconhecimento, Naamã declara convicto que a partir de então ele iria passar a servir ao verdadeiro Deus. Já o mesmo não acontece com o servo de Eliseu, o cobiçoso Geazi. Ele não se conformou com a rejeição dos presentes oferecidos pelo general, pois eram muito valiosos, como nós
constatamos na nossa lição. Aquilo para ele, não é, a maneira como ele pensava, era um desperdício, perder toda aquela oferta. E aí o que aconteceu? Ele visou o proveito pessoal, lucro pessoal. Visou um proveito próprio ao sair correndo atrás da comitiva do general. Ele traiu Eliseu, mentiu para o general, porque ele apresentou uma história mentirosa, e o pior, ele desonra ao próprio Deus. Aqueles que procuram enriquecer e fazer da palavra de Deus uma mercadoria visando lucro pessoal, com certeza terão que prestar contas desse grave erro ao Senhor, assim como aconteceu com Gease e a sua descendência. Porque ele colheu o mal aquele ato dele de mentira e de ganância e acabou ainda passando aquele mal para quem? Para a sua descendência que se tornou leprosa. Que coisa terrível. E a conclusão da lição diz assim: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. Deus é Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e apesar de muitas vezes o fato de não crermos não impede Deus de operar. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Aí está o texto de 2 Reis. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Quer dizer, até aquele momento ele não cria, ele desdenhava, ele ficou indignado, ele ficou irado com o profeta, mas após ele ver o seu corpo totalmente limpo, que a Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de uma criança novinha, ele creu e ele soube que aquele Deus de Eliseu realmente era o Deus verdadeiro. Nós esperamos ter contribuído de uma maneira melhor para os irmãos, mais esclarecedora, para melhorar as suas aulas. E sempre dizemos aqui, temos usado algumas revistas mais antigas da CPAD, temos usado também as Bíblias de estudo, o comentário devocional da Bíblia, o guia de leitor da Bíblia, que eu sempre uso também para maior embasar as nossas lições. Desejamos uma excelente aula a todos os irmãos. A paz do Senhor.